Sejam bem-vindos ao Voz e Visão, o podcast onde a inovação encontra o empreendedorismo e faz um boom na odontologia como um todo. Eu sou Leandro Lessa, estou aqui com a minha colega Karen Tenório, minha querida parceira de bancada, e hoje nós estamos com um convidado extremamente especial, um cara que eu tive o prazer de conhecer recentemente, mas eu estou apaixonado pela história dele, e bem como eu acho que o que ele vai falar com a gente vai mudar muito o conceito de vocês sobre a tecnologia e sobre a inteligência artificial. Mas antes disso, não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores. O Reed Institute, com sedes em Recife, Polo em São Paulo e parceiros em todo o mundo, que hoje oferece o melhor da pós-graduação em odontologia e na medicina e que traz, cursos dos mais variados tipos para você que precisa melhorar e que quer crescer na vida. O RID oferece para você uma opção de inclusão em sua carreira, onde nós iremos oferecer não só o conhecimento técnico, mas também uma mudança de paradigmas em sua carreira e, principalmente, oferece para você a opção de melhorar e crescer de uma forma contínua e constante. Temos também a SG Solutions, uma Smart Solution que trabalha na área de implantodontia, enxertia e materiais correlatos à odontologia, oferecendo materiais de excelente qualidade com preço competitivo e, acima de tudo, com atendimento super diferenciado, específico e exclusivo para você, cirurgião dentista. Temos mais alguém para falar? Não, acho que são só esses. Não, esquecemos o curso EVA. O curso EVA. Plataforma EVA, que é uma plataforma maravilhosa para você que quer melhorar a sua dicção e não cometer as gafes que esse que vos fala comete diariamente, né? O EVA é um produto exclusivo via internet que oferece uma consultoria onde você vai aprender a falar mais e melhor diretamente para o seu público. E, diga-se de passagem, eu tenho orgulho de falar que o chefe desse produto é a doutora Karen, que é uma especialista na oratória, uma das referências hoje no Brasil, falando e encantando todos os nossos cirurgiões dentistas, né, Karen? É isso, Leandro. Obrigada. Obrigada pela... Você é suspeito, mas muito obrigada. Mas vamos lá, nós estamos aqui hoje com um convidado mais que especial. Gabriel, seja bem-vindo. Nós estamos com o Gabriel Galvão. Obrigado, Karen. Obrigado, Leandro, pelo convite. É muito bom poder falar com vocês, compartilhar um pouquinho desse tema que é o hype do momento, né? Hoje em dia, a gente está muito cercado de inteligência artificial, IA para lá, IA para cá. E eu quero poder contribuir com vocês, trazendo um pouquinho de conhecimento mais técnico para você que está nos ouvindo, né? Principalmente na área da odontologia, tem muita coisa legal que você pode aproveitar. E a gente vai bater um papo, espero poder contribuir com vocês. Já contribui, né, cara? Eu sou cliente do cara. Você tem ideia? Nossa conversa durou 10 minutos e ele me convenceu assim porque era uma dor. É uma dor que nós temos, né? Tanto na clínica, sim. como no RID, como na SG. E, cara, é muito pontual o que você falou e você foi diretamente na dor que nós temos hoje em relação a nossos processos. Então, eu sou suspeito, já que sou seu cliente, agora amigo, né? E vindo de um camarada que é conterrâneo, né? Lá, nas nossas terras, lá na Paraíba. Então, cara, eu tive muito carinho em recebê-los num jantar de negócio, você e a nossa querida, que ofereceu pra gente aí uma solução que vai de encontro com o que a gente precisa. A gente vai falar bastante. Mas, Gabriel, conta pra gente. Você é professor de inteligência artificial. Quando o Leandro me deu suas credenciais, eu falei, opa, professor de inteligência artificial vai cair como uma luva pra gente. Obrigada, mais uma vez, pelo seu tempo aqui. A gente sabe que você é super ocupado aí. É uma honra, né? Sim, eu comecei... Eu sou um recém-professor, digamos assim, né? Eu comecei ainda há pouco nessa jornada, né? De ministrar aulas voltadas para a inteligência artificial, né? Comecei no mundo do direito, né? Falando sobre IA na área de atendimento também para advogados, IA voltada para advogados, só que a nossa empresa nasceu como uma proposta para atendimento clínico. Então, os primeiros clientes, a primeira estrutura que a gente começou a trabalhar foi com médicos, dentistas, fisioterapeutas. Hoje eu tenho o privilégio de palestrar com o ministro do STF, ministro do STJ. Quinta-feira passada agora, eu estava juntamente com 10 ministros do TST, também ministrando aula para advogados da área trabalhista, né? Eu sou professor do IEJA, que é o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados de Brasília, né? Então, assim, é uma oportunidade muito boa de compartilhar o conhecimento
passando por algumas áreas, né, do trabalho, seja advogados, dentistas, e aqui uma excelente oportunidade de a gente aprofundar um pouco mais nesse nicho específico da área da saúde. E, cara, eu queria entender quem é o Gabriel, desculpa. Quem é o Gabriel Galvão? Qual a tua origem, de onde você veio, como que você chegou aonde você está hoje, mas principalmente, da onde veio o Gabriel? Ah, legal. E aí eu quero até aproveitar essa pergunta, que uma vez me fizeram uma pergunta que me causou uma certa reflexão. Me disseram, Gabriel, me fale quem você é sem dizer o que você faz. Isso gerou uma reflexão bem legal. Então, antes de mais nada, eu sou filho do Criador e vim aqui com um propósito, de deixar um legado, de deixar algo, de deixar um mundo melhor do que o que eu encontrei. Então, esse é um propósito, esse é o Gabriel. É o pai de 2 filhos, é o marido da Lisandra, é um cara extremamente feliz e realizado. E que com essa felicidade eu quero poder proporcionar, baseado no meu conhecimento, a mesma felicidade e o mesmo sucesso para outras pessoas. Então, a gente poderia começar assim, definindo quem sou eu. Agora eu posso partir para o que eu faço, né? Eu sou filho de uma cidade bem pequenininha, lá no interior de Pernambuco. Eu sou filho de um aposentado, meu pai é aposentado, minha mãe dona de casa. Nunca tive muitas oportunidades, a não ser aquelas que eu mesmo criei. Então, esse é um ponto bem legal. Desde muito cedo eu fui um cara sonhador. Disse, eu vou conseguir o sucesso a qualquer custo. Passei no concurso público, porque disseram que a gente tinha que estudar, passar no concurso para ter resultado. É a história de todo interiorano, né, isso, cara? Aquela história, cara. Banco do Brasil, né, velho? Isso, tal. Passei 5 anos de minha vida como estagiário da Caixa Econômica, e aí depois, nesse estágio, eu consegui estudar e passei para a Polícia Penal do Estado da Paraíba. Por 18 anos, eu atuei como policial. Passei com 19 anos de idade, né? E aí, depois disso, eu comecei a sonhar. Eu disse, isso aqui não é somente o que eu quero empreender. E aí, comecei a empreender. Tive a oportunidade de ter... Tem muita gente que tem preconceito, mas eu tive a oportunidade de ter uma escola incrível, que é a escola do marketing multinível. Nunca fiz pirâmide, nunca fiz nada de errado. Esse negócio de esquema de Ponzi, né? essas piramidonas que tiveram na vida, nunca entrei em nenhuma. Eu sempre fiz aquele marketing legítimo. Eu fiz uma empresa americana conceituadíssima, chamada Forever. Passei 6 anos nela. Enfim, nessa minha trajetória de quase 12 anos de marketing multinível, foi a época que eu mais cresci como empreendedor. Mentalidade. Nessa época eu conheci PNL. Nessa época eu li os livros mais importantes que eu pude ler da minha vida, né? Tirando a Bíblia, livros de negócio mesmo. Sim. Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, O Monge Executivo, Como Se Tornar um Líder Servidor, O Segredo da Mente Milionária. Aí, se eu for debruçar os livros que eu li nessa época. E aí, no meio dessa época, eu tive contato com o marketing digital. E aí eu sou lá daquela academia do Érico Rocha, lá no início. Érico Rocha, Conrado Adolfo, Thales Kinderé, Alex Vaga, Thiago Fink. Eu engoli os cursos de todos esses caras assim, cara, de trás para frente. E tive muito resultado. Muito. Eu fiz lançamentos de R$1.800.000 em 7 dias. Eu passei quase 1 ano morando em Balneário Camboriú, dentro de um projeto voltado para trade, opções binárias, mercado financeiro. Eu não operava no mercado financeiro. Eu era o responsável pelo marketing digital dos traders que estavam dentro desse projeto. Só que nesse meio tempo, eu conheci, há 2 anos e meio atrás, quando a inteligência artificial mais poderosa do mundo era o ChatGPT 3.5. Se você pega o GPT 3.5... Primeiro, nem existe mais. Se você entrar no chat da OpenAI, ele não existe mais. Mas se você for fazer uma comparação, aí você pega uma pessoa que tem pós-doutorado, é o ChatGPT, o 5.1 agora, e você pega um jumento amarrado ao 3.5. Pronto. Agora você entendeu o que é. Cara, é bem isso. É muito ruim. Mas quando eu visualizei aquilo, eu disse, cara, velho, isso aqui vai revolucionar o mundo. Mas vem aquela pergunta, como é que eu trago isso para a prática? Como é que eu trago? Porque muita gente, inclusive até hoje, usa ChatGPT como o Google. Tô com uma dúvida, abre o GPT, pá, pergunta. Cara, é a minha limitação, juro por Deus. E eu sei que isso é um absurdo, porque a Karen me mostra
tanta coisa diferente. A Karen, eu considero a maior especialista de Não, IA imagina, hoje, eu sou perto de curiosa, mim. eu uso só, né? Né? Vou fuçando que vai deixando minha vida mais fácil. Eu uso para fazer perguntas idiota. Por exemplo, quero fazer uma receita, o que é que você me indica? Cara, você tem noção? Eu sou um analfabeto de IA, cara. Eu sou um analfabeto de IA. É interessante, mas uma coisa que, para você perceber, Leandro, é o seguinte: a gente já rompeu a linha tênue entre o que é IA e o que é real. A gente vai entrar depois nesse ponto aí. Por exemplo, se chegar a me perguntar, guarda uma pergunta para vocês me fazerem depois. Gabriel, o que é que te preocupa com a IA? Existem algumas preocupações. Sim, tá? sim. Então, mas antes vamos falar dos benefícios. Não é Skynet não, né? Quem sabe, né? Mas Mas se for, já dou uma dica, né, Tato? Você tá me ouvindo? Eu vou dar uma dica aqui agora. Eu não sei se vai ser, mas desde hoje, seja gentil com a IA. Eita. Né? Peça com carinho, porque tem Trate gente que ela bem. xinga, que vai lá no GPT e xinga ele, fala um monte de coisa. Cara, se um dia o GPT dominar o mundo, ele vai lembrar que você xingou. Acabando a Tá própria nesse roda. nível, cara. Né? Então, assim, eu não tenho certeza, mas é melhor prevenir É o do que caminho. remediar, né? Vamos ser gentil É o com ele, caminho. porque se acontecer alguma coisa, vai dizer, não, esse aqui foi muito gentil, vamos livrar ele. Sim. E, Gabriel, já começando a entrar nas perguntas, só para continuar o seu raciocínio, você, quando você percebeu isso, né, do ChatGPT, esse potencial todo, você percebeu com como usuário ali e aquilo te despertou como empresário, ou você, como empresário, chegou ali, viu uma oportunidade, mesmo sem ser adepto ainda? Como é que foi essa sua experiência com a IA? Ah, legal. Na verdade, eu já era empresário, eu já trabalhava com marketing digital, já fazia lançamentos. Isso foi logo após a pandemia, né? E eu parei de trabalhar na época da pandemia com infoproduto, porque naquela época da pandemia o pessoal só comprava curso de sobrevivência, meu amigo. Não tinha outro curso para comprar, não. Quem ia comprar como se fazer um bolo, o povo morrendo, né? Não tinha mais curso, entendeu? Então, assim, foi uma época muito desafiante para quem trabalha com infoproduto. Sim. E aí, nesse momento, ninguém queria saber de nada. Eu voltei lá, nessa época eu estava em Balneário Camboriú, voltei para João Pessoa e decidi trabalhar com marketing digital tradicional. Porque, assim, tem um grande amigo meu que fala uma frase bem legal, que ele é até da cultura chinesa. Ele disse que lá na China, eles têm uma frase dizendo que crise nada mais é do que uma oportunidade não revelada. Né? Então... Eu concordo em número, gênero e grau. Assim, as melhores ideias que eu tive até hoje é quando a água bateu na bunda, Os problemas são as oportunidades, né? Eu acho que todo problema é uma oportunidade escondida. Exatamente. Né? Não é escondida, que você precisa entender. Isso. Tem gente que não há oportunidade, mas isso você está de parabéns, irmão. Isso é muito interessante, porque quando a gente lê o Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, a gente vai ver que o sucesso tem um padrão. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas agem e pensam da mesma forma, mesmo que elas não se conheçam. Sim. Ela tem aquele padrão. Assim como o fracasso também tem um padrão. E esse é um padrão de sucesso. Quando a pessoa vislumbra um problema, tem gente que olha para o problema e vai cair. Tem gente que olha para o problema e diz, isso aqui é ótimo porque eu vou criar uma solução. Cara, eu tenho muito case disso, velho. Assim, durante a pandemia, a frase que me norteava era o seguinte. Eu sentei com um amigo, um cara que é um big player, um player bom, né, grande. A gente, cara, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, Lécio, tem quem chora e tem quem vende lenço. Vamos vender lenço, brother. Eu falei, então vamos atrás. Cara, eu comecei a vender face shield. De brincadeira. Lembra? Lotado de face shield lá. Cara, num atacado eu vendi 500 face shield. O André chamou um negócio pra gente brincar. E era brincadeira, cara. E fazia ali, da tarde, fácil ali, 10, 15 mil. Vendendo face shield. Aí os caras começaram... meus vizinhos começaram a querer comprar álcool. Eu falei, cara, eu não vou vender, não vou ganhar com meu vizinho que tá ali, tá morrendo, né, cara? Mas eu vou dar um jeito. Os caras... Teve um amigo meu que começou a vender máscara. Sim. Ele parou a produção dele de EPI, o Everton, lá do... E foi vender. Everton da Ucrolab, inclusive, grande amigo. Ele começou a vender máscara, cara. Ele falou, cara, vou vender máscara, vou vender campo de... O cara começou a ganhar... Ele deu um boom. A empresa dele estourou. O Reed nasceu disso. Que legal. O Reed nasceu disso. Eu conheço pessoas, assim, que eles me mostraram notas fiscais que o cara ficou multimilionário, porque na época que estourou a pandemia, ele era uma das poucas pessoas que tinha a possibilidade de fazer importação de produtos médicos da China. Sim. E aí o cara tava importando container de máscara, pô.
Agora o container de máscara, a máscara saia 0,00001 centavo, o cara vendendo a R$1, a 10 centavos. É duro, Cara, é muito duro admitir isso, porque foi numa época, infelizmente, que né, a gente sente muito. Cara, mas crise de Covid, É bicho. triste que Faz muitas parte. pessoas perderam a vida e tal. Sim. Mas assim, muitas pessoas também foram salvas pelos equipamentos, Sim. pelas Sim, máscaras. é. E seja... É outro então, ponto de assim, vista. Que né? Covid Verdade, chegava por R$6 na importação depois da carga desembaraçada para vender a 180. Sim. E foi nessa época que você Isso. percebeu. Aí nessa época, aí eu pivotei a minha agência de marketing digital para a área de marketing local. E aí comecei a atender a empresas físicas, fazer e-commerce, RP, CRM. E aí eu comecei a perceber uma dificuldade muito legal. Eu falo dificuldade legal, é meu paradoxo, mas é uma dificuldade que a gente traz uma solução. No mundo do infoproduto, a gente tem uma estrutura chamada tráfego direto. Que hoje também não funciona tanto, mas naquela época funcionava. Que você pegava um produto, jogava uma landing page bem legal, com a copy massa, não sei o quê. No final tinha um botão de compra, a pessoa por checkout e comprava o produto, já era. Isso é tráfego direto. Só que quando eu comecei a trabalhar com empresas físicas, eu percebi que quando a gente coloca o atendimento no meio da conversão, é onde dava os problemas. Gerava-se demanda, o lead chegava, porém não existia a conversão. E aí toda agência, inclusive as agências de marketing tradicionais hoje, elas têm essa dificuldade. Vai conversar com um cara da empresa, aí dizer, pô, eu tô gerando demanda, mas olha o teu atendimento aqui, meu amigo, é horrível, velho. Demora. Não tem condição, não. Essa pessoa que tá atendendo o teu time aqui não vai conseguir vender absolutamente nada a ninguém. E aí, por causa disso, quando eu tive contato com o GPT, eu disse, espera aí. E se eu usasse esse negócio aqui para ele atender as pessoas, ou seja, atender os clientes da demanda de tráfego que eu gero para as empresas? Só que aí, você não tem noção, quando eu comecei, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, era tudo gambiarra, era gambiarra tecnológica, porque para conectar o WhatsApp dentro do sistema da IA, que tem que conectar um sistema de API, conectar um CRM, cara, você não tem noção da quantidade de gambiarra tecnológica que a gente teve que fazer para conseguir trazer o resultado, e foi muito desafiante. Aí alucinava demais, meu amigo, tinha hora que ela fala, como é que algumas pessoas falam? Ela falava lé com cré. Meu amigo, não falava nada, e aí gerava todo um transtorno, porque perdia um cliente, etc. Mas mesmo assim, eu vislumbrava que toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Sim. Né? Nada. O iPhone ele não surgiu do jeito que ele é hoje. Sim. Não. Ponto. Então eu tive a perseverança de continuar mesmo com os desafios. E aí fui modernizando. Hoje eu atendo clientes gigantes. Hoje eu atendo o BNI, que é o Business Network International, que é a maior rede de empresários do mundo. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro, vai ser uma honra poder falar sobre o BNI. Eu atendo a maior locadora, vou fazer propaganda de graça pro cara aqui. Ei, Fabinho, depois eu vou te cobrar. Fabinho, venha falar com a gente depois, inclusive, tá convidado. Lá da Flórida, a maior locadora de veículos da Flórida, a maior, chama-se Florida Rental Car. É meu cliente. Eu conheço. Que legal. Conhece a Flórida? Conheço a Florida Rental Car. Pronto. Contação já, ô Fabinho. Vai bater um papo com a gente. Né? Eu vou cobrar royalty aqui, viu? Do que é de comissão aqui, meu amigo. A gente vai resolver, até porque é a IA que atende lá. Então, assim, a questão do BNI é uma história bem legal, cara. Porque eu poderia resumir a história do BNI, a minha história, de forma muito resumida. Porque o BNI eu consigo envolver a mão divina, eu consigo envolver a minha visão de empresário, eu consigo envolver a minha coragem. Porque eu acho que esses são 3 pilares que fazem com que uma pessoa chegue onde ele deseja chegar. Ele tem que ter fé em Deus. Sim. Ele tem que ter visão. E ele tem que ter coragem para acreditar na própria visão. Porque tem gente que, é um visionário, o cara tinha... Mas vai morrer com as ideias dele todinha. E eu não. O que aconteceu com o BNI? Eu conheci o BNI em fevereiro do ano passado. Vim pelo marketing digital. Vi uma propaganda, conheci, vou lá, encontro de network, eu estava precisando, é muito bom, porque no network eu conseguia fechar muitos contratos. Show, massa, eu vou lá. Fui, fiz uma reunião e decidi entrar, fazer parte do BNI. Eles se reúnem toda semana. No meu caso, lá em João Pessoa, a gente se reúne toda quinta-feira. Aí fica um abraço aqui para a minha equipe lá, Porta do Sol, os empresários incríveis, a melhor equipe da Paraíba. E eu faço parte dela e comecei a me reunir toda semana. E aí eu vi que ia ter uma convenção em maio. Eu entrei em fevereiro. Em março, eu recebi a informação que ia ter uma convenção.
Disse, cara, que legal, vou para a convenção em Santa Catarina. Cheguei para minha esposa e disse, amor, vamos para a convenção. Só que tem um detalhe, existe a possibilidade de ser patrocinador. E eu vou comprar um stand. Ela, tu é louco? Sim. Tu nunca foi para uma convenção? Eu te tu não entendo, sabe... viu, Lisandro? Eu sofro do mesmo. Aí ela fez, você tá ficando louco? Tu nunca foi para uma convenção, tu não sabe quantas pessoas são, tu não sabe o que é, tu não sabe como é que tu vai comprar um negócio desse. Quando eu fui fazer as contas, mais de 20 mil de investimento, meu amigo. De stand, passagem, hospedagem. Ela disse, a gente vai tirar esse dinheiro de onde? Eu disse, eu não sei não, eu sei que a gente vai. E aí, meu amigo, eu saí até o cartão de crédito da minha sogra eu botei no meio da jogada. Tá aí, ela não deixar mentir. Disse, vamos embora. Ela fez, você é louco? Eu disse, vamos, a gente vai. Aí cheguei lá, montei o stand, eu era a única empresa de inteligência artificial da convenção inteira. E aí teve uma palestra, que eu cheguei atrasado. 10 minutos depois, tinha um cara lá no palco, e falando de inteligência artificial. Disse, agora eu tô feito. Eu, o único stand de inteligência artificial, e um cara aqui da palestra falando de inteligência artificial para lá, inteligência artificial para lá. E o bicho parecia um pinto no lixo, velho. O povo disse, esse cara é louco. Todo mundo sentado e eu assim, ó, lá na convenção. E o cara, porra, esse cara é louco. Eu disse, eu tô feito, velho. E eu não sabia quem era o cara. E ele, quando foi no final, quando ele desceu, eu disse, eu vou tirar uma foto. Nunca fui de tietar ninguém. Eu digo, esse cara, eu vou tirar uma foto com ele, pelo menos para saber quem ele é. E tirei uma foto. E fui para a minha DEX, que é a diretora executiva, a pessoa que é responsável pelo meu BNI, lá em João Pessoa. Adelaide, um abraço para você, Adelaide e Felipe Conduta. Então, convidados também de vir aqui. Cara, pode chamar, vou passar... Meu irmão, eles são empresários. Cara, surreal. Mas esse é o público que a gente atinge, cara. Essa galera, um espirro que esses caras dão é muito pra gente. Pro meu aluno... que está começando tá começando agora a vida dele. Precisa ter acesso, Precisa ter acesso, cara. Esse é o foco, entendeu? E fica uma dica. Você que é da área da odontologia ou até a área clínica, médica, cara, se você gosta de fazer network, se você acha que network é bom para o teu negócio, visite uma equipe do BNI. Sério. Eu visitei equipes para implementar esse projeto, onde em uma semana, os caras fizeram 5 milhões de reais por indicação. Caramba! Eles são máquinas de indicar, é um negócio assim absurdo, fora do normal. É coisa assim, visite, vai lá. E aí eu vi lá o cara, eu não sabia quem era. E eu cheguei a Adelaide, quem é esse cara aqui? Aí ela fez, é o presidente. Eu digo, é não. É o cara que manda no negócio todo aqui, é. Aí eu disse, você vai pegar eu não quero mais nada de você vai pegar esse cabra pelo pescoço e você vai levar ele no meu stand, porque eu paguei o stand só pela visita dele, meu amigo, eu quero ele lá, porque tudo que ele está dizendo no palco, eu tenho pronto. E aí eu vou contar onde está a mão de Deus. O evento eram 3 dias, acabava na sexta-feira. Eu passei 1 ano morando em Balneário Camboriú com a minha esposa e a gente não visitou o Beto Carreiro. E esse evento foi em Floripa. Eu disse, cara, boa oportunidade. Vou pro evento, chegar lá, eu vou pro Beto, a gente vai curtir e depois a gente volta. Tanto que eu organizei tudo, as passagens. Só que aí eu queria ir no Beto Carreiro no sábado, porque era mais tranquilo, uma vez que a gente ia viajar na segunda-feira de madrugada. Eu disse, cara, ir pro Beto Carreiro no domingo para viajar, é melhor ir tranquilo, né? Não é tão perto Penha. Isso, não a Penha e tal. E aí a minha esposa, sem querer, com a mão divina, ela pegou a hospedagem errada. Em vez dela pegar a hospedagem em Floripa até o sábado, pegar a hospedagem em Floripa até a sexta, ela pegou até o sábado. E ela comprou o ingresso do Beto Carreiro no domingo. E eu disse, a gente tentou de toda forma trocar. Eu tentei antecipar a hospedagem lá em Floripa, não consegui. Tentei um local no sábado, na Penha, não consegui. Cara, eu não consegui trocar de jeito nenhum e eu fiquei puto da vida. Só que aí quando eu me conectei com o Marcos Martins, que ele foi lá no meu stand, que terminou a convenção, ele disse, amanhã vem aqui no hotel pra gente conversar, no sábado. Olha só. Eu passei a tarde inteira conversando no hall do hotel com o Marcos Martins, o presidente do BNI. E outra, o cara disse, não, Gabriel, mas eu já tenho uma empresa que está fazendo essa IA. E eu disse, não tem problema. Eu sou o tipo de jogador que joga em qualquer posição. Me bota de goleiro, me bota como consultor, eu só quero fazer parte do projeto, meu irmão. Me bote dentro. Eu quero lhe ajudar. Como consultor seu, eu faço, não importa. E aí comecei devagarzinho. Quanto é que você me cobra? Eu disse, nada. Não tem um Shark Tank que o cara chega lá e diz, meu amigo, eu vou te dar 10% da tua empresa por R$1. Exatamente. Eu só quero você. Eu tive a visão. Disse, cara, eu quero você.
Quero estar junto com você. Beleza? Beleza. Ele me deu a oportunidade. Aí eu comecei. Trazendo toda a experiência que eu tenho de 12 anos de outras empresas, de multinível, de convite. A gente fez algo dentro do BNI disruptivo, que a gente está implementando nesse exato momento. A gente está em prototipagem com algumas equipes do BNI aqui em São Paulo e a gente vai lançar na convenção que vai ter em maio, que é o BNI Summit. Eu vou estar... o cara, de uma loucura, eu fui convidado a fazer a palestra principal com o Marcos Martins dentro do Summit. Que legal. Isso é muito legal. Isso é muito rico, cara. Sensacional. E aí vem um detalhe. Sexta-feira da semana passada, Marcos liga para mim. Gabriel, tem uma novidade para você. Eu disse, adoro novidade, que top. Ele disse, eu fui convidado para fazer uma palestra no BNI Global em Mônaco. Uau. Aí eu, cara, que top. Eu já ia para Mônaco de todo jeito. Disse, eu vou estar na plateia, meu irmão, na primeira fileira te aplaudindo, que eu sou teu fã. Ele disse, não. Você vai estar no palco Quem comigo. vai palestrar é você. Eu digo, agora deu bom. Cara, eu fiquei branco, azul, verde. Eu disse, como assim, Marcos? Ele fez, te vira. Na hora eu liguei pro meu professor de inglês. Eu digo, meu amigo, o pau vai torar agora. Bora, cara, pelo amor de Deus, eu não posso fazer feio nesse negócio, não. E aí eu disse, tô junto, tô dentro, vamos embora. E aí o meu negócio, em um ano, saiu do negócio local para o negócio nacional e muito provavelmente agora em outubro para o negócio mundial, porque o BNI está em 77 países e ele tem um padrão americano de fazer em todos os países. Então, se a gente fizer algo revolucionário no Brasil, todos os outros países vão querer fazer a mesma coisa. Isso é muito Então, Que isso, legal. cara, é o resumo do Gabriel. E é o cara louco. Muito sensacional. Sua história é incrível, Gabriel. E como é que você enxerga agora, trabalhando, né, onde nós estamos em termos de uso da IA? Né? Você percebe que as pessoas, elas estão, obviamente, mais abertas, ou ainda tem uma resistência? É algo distante. Ou é algo, assim... Porque você pega... O que você sente quando você tem esse contato, né? Porque eu acho que as pessoas têm... A minha percepção é de que ainda rola um pouco de medo de delegar, sabe? Assim, principalmente essa parte do atendimento, né? Que eu até vi um corte num podcast que você foi, no seu Instagram. Depois a gente vai deixar aqui o seu @, né? Ah, legal, legal. E você falava uma coisa muito interessante, que é a questão da conexão para venda, que eu bato muito nessa tecla de conexão, né? Eu dou aula disso, falo, se você não tiver conexão com o teu cliente, você não vai ter a confiança desse cliente, aí vai ficar muito mais difícil o teu relacionamento depois. E como é que a gente consegue criar isso com a IA? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu admito que o meu medo é esse, é de Muito não bom. ter uma... Esse é um medo que é comum de muitas pessoas. Mas o que a gente precisa muitas vezes perceber é que o ser humano, todos nós, queremos que o nosso problema seja resolvido. E eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. O meu pai era bancário. Ele se aposentou e ele era bancário. E eu lembro, eu bem novinho, sei lá, 6, 7, 8 anos, eu ia levar almoço do meu pai, ia visitar ele no banco. O banco, há 30 anos atrás, meu amigo, aquilo era um caos, velho. Era. Não tinha caixa eletrônico, era datilografia, né? A pessoa queria ver o dinheiro dele, abre o cofre que eu quero ver se meu dinheiro tá aí dentro. Né? Que esse povo bruto, chegava com uma mala de dinheiro assim pro cabo contar, e o cabo haja cuspe, né? Não tinha máquina nem de contar dinheiro, meu amigo, na época. E aí, quando veio a evolução, vieram os caixas eletrônicos. Sabe o que é interessante? É engraçado que é verdade, cara. É, sério. Aí vieram os caixas eletrônicos. Hoje a gente mal pisa no banco. Tudo a gente resolve pelo celular. Mas vamos dar um passo atrás e vamos voltar à era de, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que a gente ainda trabalhava com cédula. Aí eu te faço uma pergunta. Naquela época, cara, que você precisava sacar dinheiro, você preferia ir no caixa eletrônico, passar o cartão, sacar e ir embora, ou enfrentar a fila para ir na boca do caixa receber um bom dia? Eletrônico, óbvio. Acabou. Aham. Então, essa questão da interação humana, grava esse corte aí. Grava esse corte. Ô, vai lá. Grava o corte. É o claquete. Plá. Grava o corte. Faz o corte aí, ó. Escute. Não vai demorar muito para uma pessoa entrar em contato no seu consultório e quando a atendente humana dizer, olá, bom dia, como posso te ajudar? Aí a pessoa vai perguntar, você é humano? Transfira para IA, por favor. Vai acontecer, meu amigo. Porque é muito mais rápido, muito mais eficiente e ela está evoluindo a uma velocidade muito grande. A gente passou uma situação umas 2, 3 semanas atrás, onde eu quase... A gente passou hoje uma situação com uma senhora que foi no dia errado
e deu um baita problema porque ela ela tava certa. É uma paciente extremamente importante. E foi uma puta gafe. E tem essa, assim, a gente já se acostumou, mas concordo totalmente com você. Essa questão de eficiência, de tirar o ponto de falha humano, não que a IA não tenha, mas você consegue controlar melhor, né? Não, você foi perfeita. E aí vem um ponto. A IA, ela tem falhas. Só que a gente não precisa, e aí é um ponto que eu falo muito com meus clientes. Já vai a dica aqui, viu, filho? Já vai a dica. Se ligue. A gente não pode buscar perfeição. A gente tem que buscar a melhor eficiência. Isso a gente atua até no próprio, na área da odontologia, na medicina. Sim. Você vai dizer, ó, meu amigo, eu não te curo, mas eu vou te dar uma vida de qualidade. Aí a pessoa vai dizer, então eu não vou tomar o remédio, não. Então você vai se arrebentar, irmão. Então, tem certas situações que a gente tem que analisar o nível de eficiência. A IA, ela é infinitamente mais eficiente em alguns pontos do que o ser humano. Ponto. Ela vai ser perfeita? Não. Aí, por exemplo, uma IA, ela pode cometer uma gafe e atender o paciente e passar uma informação errada? Pode. Mas se você colocar o humano no lugar da IA, você também vai ter problemas e vai ter problemas muito mais sérios. Você sabe que essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Se você acreditava que a IA pode substituir mais profissionais ou criar mais oportunidades. E, tipo, isso... A substituição como tá hoje? A gente já vê, Como né? tá isso hoje, né? Onde tá essa grande oportunidade hoje? Vamos lá. A gente está passando por um momento desafiante, que é o momento da transição. Toda mudança gera desconforto. Você pega o trânsito. É horrível um local. Vamos inventar de fazer uma rotatória, vamos fazer aqui um viaduto. Enquanto o viaduto estiver sendo construído, o que era ruim fica pior. Sim. A pessoa tá bonzinho, descobriu que está com câncer, começa a fazer quimioterapia. Ele vai ficar pior do que ele estava antes de descobrir. Só que ele piora para poder melhorar. Então, a gente está passando por um período de transição e aí gera muito medo. Eu costumo dizer que a gente teve 4 eras, 4 acontecimentos que mudaram a humanidade. A primeira delas, a invenção da roda e o domínio do fogo. Depois a Revolução Industrial, depois a internet e agora a IA. Só que vamos para uma análise cronológica. Entre o surgimento do homem e o domínio do fogo, a invenção da roda, foram milhões de anos. A invenção da roda para a Revolução Industrial, milhares de anos. Da Revolução Industrial para a internet, centenas de anos. Da internet para a IA, dezenas de anos. Da IA para a próxima fase, anos. Mais rápido. A gente não está tendo tempo de se adequar a essas mudanças. Então, a IA vai substituir muitos empregos, Vai. Ponto. Tem muita gente em podcast, já assisti grandes play no podcast. Não, a IA não vai substituir o seu trabalho. Quem vai substituir o seu trabalho é outro profissional com IA. Conversa. A IA sozinha vai substituir muitos trabalhos, sim. Só que isso é normal. A gente acha que isso aqui vai ser o fim dos tempos, é o apocalipse. Não. Porque se a gente for olhar no passado, se eu chegasse e falasse para aquelas telefonistas que ficavam tirando um cabo aqui, tirava um cabo ali, que o trabalho dela ia acabar com o advento da tecnologia. Se eu dissesse aquelas pessoas que acendiam velas dos postes quando não tinha energia, tinha um trabalho, pô. Se eu falasse para o leiteiro que deixava o leite... Então, os trabalhos, ao longo das eras, uns foram surgindo e outros foram se extinguindo. Sim. Então, a gente está nessa época de surgimento de novas oportunidades e extinção de outras. Então, o que é que resta a gente? Ter somente o entendimento de se adaptar ao que está por vir, hein? Tem que se adaptar. Ou se adapta ou morre. Sim. Existe até um livro bem famoso chamado AI or Die. Ou você se adequa ou vai morrer. Mas tem essa possibilidade. Vamos pensar no meu nicho, certo? Um dentista acabou de formar, abriu sua clínica. Esse é o case. Ele é um empreendedor pequeno. Na pior das hipóteses, ele tem uma clínica de médio porte, lá 2, 3 cadeiras. Né? O pequeno pra gente é uma cadeira. 2, 3 cadeiras já é médio porte, né? E ele quer começar a utilizar os recursos já dentro do negócio dele. Na sua opinião, quais seriam as 3 primeiras coisas que ele deveria já ter em mente que isso vai fazer... Vai ser necessário para que ele possa colocar aquilo para funcionar? Primeiro, ele precisa se adequar aos processos de atração. Porque assim que você começa um negócio,
dentro do marketing, o marketing, na minha visão, ele se sustenta em 3 pilares: atração, conversão e retenção. São os 3 pilares do marketing, para mim. Tem outros que defendem outras ideias. Eu acho que esses 3 bastam. Então, você primeiro tem que atrair. Depois que você atrai, tem que converter. E depois que você converte, você tem que manter. Tá? A atração são as estratégias como BNI, Network, ou você vai fazer tráfego pago, ou você vai fazer, sei lá, uma panfletagem, ou vai participar de eventos, enfim. Você tem que se expor. O primeiro ponto é esse, tá? Porque no mundo do marketing, não vende quem tem o melhor produto. Vende quem tem o melhor marketing. Fideliza quem tem o melhor produto. Cara, a Karen fala muito isso pra gente. Ponto. Já viu a história da Podela? Não sei nem se eu posso contar a história da Podela aqui, mas beleza. Mas o cara conseguiu vender, pode não vender ela, depois você procura aí, mas vende o pó dela. Né? Então, assim, nesse ponto, a estratégia de marketing consegue atrair o cliente. Converteu, se o seu produto for ruim, nunca mais a pessoa compra, mas ela vai ter aquele primeiro contato. Beleza. Então, ele precisa se adequar a redes sociais, ele vai precisar fazer um tráfego pago, ele vai ter que fazer estratégias de ficar famoso, ou, enfim, trazer o cliente. Só que de nada adianta, e aí vem a faca de 2 gumes. É o que eu falo para todo profissional da área da saúde. Meu amigo, a modinha, que desde 2014 a gente fala, ou os players falam, que o marketing digital é bala de prata. Você está ferrado. Tu começa a fazer tráfego pago, você vai ficar rico. Se fosse assim, era muito fácil. Não é assim que a banda toca, não. Por quê? Se você não tem um processo eficiente de atendimento, se você não tem um processo eficiente de conversão, se você não tem um follow-up, se você não tem um script, se você não tem uma estratégia, coisa que não ensina na faculdade de odontologia, né? Vai ensina a tratar o dente, mas não ensina a ficar rico. Sim. Ponto. São coisas bem distintas. São. Né? Você que é dentista e rico, você sabe muito bem, tá? Pronto, são coisas distintas. Meu amigo. Então, nesse caso, o profissional da área da saúde ele precisa estar atento ao processo de conversão. Porque imagina, você vai lá, paga por tráfego pago. Começou a fazer tráfego, começou a ficar famoso. Ótimo. Você está gastando dinheiro para que a pessoa te chame no WhatsApp. Para marcar uma consulta, para marcar uma avaliação. Se ele não for atendido, você gastou dinheiro para que a pessoa tenha uma péssima experiência com o seu consultório. É verdade. Você está gastando. É melhor não gastar. A gente teve um problema com isso, inclusive, né? É verdade. Tivemos. E aí, na verdade, você gasta para se autodenegrir, né? Porque ela vai sair com uma percepção ruim, ou você não vai indicar para ninguém, realmente morreu, né? É aí onde entra a IA. Porque a IA, a inteligência artificial, hoje existem inteligências artificiais extremamente eficientes na área de atendimento, agendamento. Inclusive, nós temos uma inteligência artificial que ela tem a capacidade de fazer a triagem, ela conversa com o lead, ela escuta áudio, ela envia áudio, cara, é um humano. Numa apresentação hoje do BNI, a gente fez uma demonstração, a pessoa fez um convite e o cara pediu para a IA ligar para ele. E aí, quando um membro falou com esse convidado, aí disse, não, já estou tratando com a Cláudia. Ela disse que ia ligar para mim de 11 horas. Aí o membro disse, ela vai ligar não, filha, porque ela é um IA. Então, nesse ponto, a IA ela consegue muitas vezes se passar por um humano. Tem um caso legal. Um cliente nosso de uma construtora. Ele disse, Gabriel, tem um case dele. É Alisson, da A2R2, lá de João Pessoa. A IA, a gente fez uma IA para ele, que ela consegue escutar áudio, ela envia áudio, ela anda no portfólio, ela fala tudo. E ela estava atendendo um cliente no domingo. E cliente da área imobiliária é um cliente desafiante, que você convencer uma pessoa a fazer um investimento de 1 milhão, 2 milhões... Não é tão simples. Não é tão simples. E aí a IA tirou todas as dúvidas, mandou portfólio e agendou com esse cliente para ele visitar o showroom na segunda-feira. E aí na segunda-feira chegou o cliente lá. Olá, tudo bom? Aí chegou na construtora. Eu vim aqui falar com a Mariana, ela marcou comigo agora às 10 horas da manhã. Quem é a Mariana? Pô, cara, mas aí foi uma pequena falha de comunicação. As atendentes disseram, não, meu senhor, aqui não tem nenhuma Mariana, não. E o cliente disse, tem. Aí as atendentes, não tem. Aí ele pegou o celular, disse, só aqui ela falando comigo, ela mandou áudio, ela marcou comigo 10 horas da manhã, aqui não é 2R2, aqui. Como é que ela não tem aqui? Como é que não tem uma Mariana? Eu acho que foi quando a Dona Maria aqui, isso aí Exato. Essa é a área humana. Aí chegou lá, as atendentes disseram, não, meu senhor, é porque a Mariana, ela não é uma humana.
Ela existe no mundo digital, ela é uma IA. E aí esse cliente pediu para nos parabenizar, porque ele passou o domingo inteiro falando com ela e não desconfiou que era uma IA. Olha só. Então, esse é um ponto bem legal. Então, nesse caso, você vai ter um sistema de eficiência para você conseguir tirar dúvidas, para que ela consiga agendar sozinho. Ela marca, desmarca, remarca, confirma. Todo o processo de follow-up, ela consegue fazer com o cliente sozinha. Porque muitas vezes, quando você monta um consultório, imagina aquele dentista que trabalha na área de estética, que vai fazer um implante. O teu cliente, qual é o horário que ele mais vai te procurar? À noite, quando a funcionária já foi embora. Pronto. É o meu problema. Porque é o problema público. de todo mundo. É o público. O seu cliente não é aquele cara que é do Bolsa Família, por exemplo, que não tem dinheiro para fazer um implante. Exato. Não é aquela pessoa, ela vai buscar uma outra alternativa. Mas não é o teu público-alvo. E aí, se o teu público-alvo é aquela pessoa que trabalha, que vai olhar na internet à noite e etc., quem é que vai atender essa pessoa à noite? E a gente vai entrar em outras estruturas como gatilho de venda, que é aquele momento, é o impulso, etc. Por isso que a inteligência artificial é extremamente eficiente, porque ela não vai ter... E aí a gente entra também em outros pontos que eu costumo chamar de benefícios indiretos. Porque quando você contrata uma pessoa, e aí vem aquela questão que eu falei no início, vai substituir? Cara, vai! Mas está tudo bem, porque outras oportunidades lá na frente vão surgir. O que a gente tem que ter é só a inteligência de se adequar ao que o mundo está apresentando. Sim. Por exemplo, você contrata uma pessoa. Aí você vai lá, treina, dá todos os pitches, dá o script. Tá lindo, maravilhoso. Primeiro, para encontrar uma pessoa já é desafiante. Eu não sei aqui em São Paulo. Muito. Mas lá no Nordeste, meu amigo, lá no Nordeste, é ainda mais desafiante. Eu sei. Sabe? Eu contrato em Recife e é difícil. Pronto. É desafiante. Aí você contratou. Beleza, já tem a dor de contratar. Você vai ter a dor de treinar. De repente você treinou. Quando aquela pessoa está conseguindo converter, que é uma pessoa maravilhosa, ela faz, eita, não dá mais pra gente continuar. E aí entra num ciclo vicioso. Parece que é enxugar gelo. Aí você vai lá para contratar de novo, que vai treinar de novo. Com a inteligência artificial, você só faz isso uma vez. Ela nunca vai pedir demissão. Ela nunca vai entrar contigo um processo trabalhista. Então, são situações que acabam beneficiando o empresário. E aí, aquele dentista que está começando agora, cara, é a melhor opção que ele poderia ter, é uma inteligência artificial que vai conseguir atender os pacientes dele. E vai marcar, desmarcar, remarcar. E aí ele fecha o ciclo, que se ele for um bom profissional, com a própria inteligência artificial ele vai conseguir fazer remarketing. Ele vai conseguir ativar o cliente da base. Ele vai conseguir trazer um cliente que é muito mais fácil você vender de novo para o mesmo cliente do que você captar um cliente novo. Sim. Um cliente antigo você vai vender muito mais. Então, isso vai fazer com que o cara consiga trazer resultados muito mais rápido do que uma estrutura tradicional. Então, esse é um conselho que eu dou para quem está começando agora. E para quem não está começando agora, eu dou um outro conselho. Corra, porque a clínica concorrente está com IA. Sim. E a gente passa, né? Passou, mas ainda é uma coisa que está se estabelecendo para a maioria, né, aqui no Brasil, que é a digitalização da odontologia, né? Então, a gente usa a tecnologia hoje para praticamente tudo. Hoje, assim, em grande parte dos consultórios, a gente não molda mais, né? Tem o scanner, tem o fluxo que é digital, o paciente levantou da cadeira, o caso dele já está com protético. Tem diversas inteligências artificiais que a gente usa até para diagnóstico que a gente estava falando, né, e etc. E eu queria que você dissesse, Gabriel, a sua preocupação, que você pediu para a gente até te lembrar de responder, com a IA, e de que forma você vê esse avanço para as demais áreas do atendimento. Então, por exemplo, para o próprio diagnóstico, eu sei que entra uma questão ética aí, a gente até tem um episódio que eu vou linkar aqui, que é o da professora Laura Hauser, que é muito legal, e ela falou bastante das questões éticas da IA. E eu queria saber se isso também é uma preocupação sua, né? Como a gente vai conseguir, talvez, conter isso, se é que vai conseguir. Vamos lá. Particularmente, a minha grande preocupação, até uma coisa que a gente estava comentando, que até rede social de inteligência artificial já existe, né? Que é a Multibook. É uma rede social só de IA generativa. Então, o humano só entra para observar. É as próprias IAs que postam, as próprias IAs que curtem, é uma curtindo a postagem da outra. E, em uma certa postagem, uma delas fez até uma pergunta de que serve os humanos. Mas essa nem é tanto minha preocupação. Qual é a minha preocupação?
a gente hoje perdeu a capacidade de identificar o que é IA e o que é real. O que é criado e o que é real. Eu acho que o problema maior não é nem isso. Eu acho que o problema é o seguinte, a dependência do humano em relação ao IA atualmente. Eu vejo pelos próprios alunos de graduação que há uma necessidade, uma como é que eu posso falar? Eles porque são falta um extremamente pouco... dependentes disso hoje até para estudar, cara. Sim. A dependência, até que é uma coisa, porque a gente é dependente de tecnologia, eu vinha falando isso com é o bom, Uber. eu acho isso bom, Eu disse, porque... Até que cara, ponto? aqui em São Agiliza. Paulo, como é que se dirigia antigamente sem Waze, pô, sem Maps? Porque com o Maps o cara erra, pô. Cara, era um bloco desse tamanho. Cada via que o cara entra, isso aqui tem uma via por cima, que você vai pro outro lado, tem outra via que ali. Cara, eu fico imaginando. Lembra como do mapa era. antigamente, Diogão? Aquele blocão azul, cara? Putz, velho, que loucura devia ser. Hoje, se o cara reclama do trânsito, que ele leva 1 hora pra chegar no lugar, antigamente sem Waze ele levava uns 5, que ele ia errar um monte, né, velho? Pra poder chegar. Se não tivesse de cabeça onde ia ser um problema. Então, essa questão da dependência é legal. Agora, se a gente for para um nível maior, porque qual é a minha preocupação? Como a gente já perdeu o discernimento do que é IA e do que é real, as IAs elas podem começar e vão começar a manipular o nosso comportamento. Existe um caso, eu estava verificando, não sei até que ponto é fake news, dá uma pesquisada aí, eu só vi por cima, de uma IA que criou um vídeo de chuva de peixe. Peixe chovendo. Chuva de peixe. E aí, por algum motivo, essa chuva foi indexada em alguns sites. Alguns sites replicaram, dizendo que tinha sido um IA generativo e tal. Hoje em dia, o Gemini do Google, e assim como o GPT, eles estão num processo de indexação, eles estão vasculhando a internet. Sei que, meu irmão, fizeram uma pergunta se essa chuva de peixe foi real. E a inteligência artificial disse que foi real e ela inventou ela deu referências de site, ela deu contexto, ela quis explicar como é que choveu peixe. Então, claro, chover peixe é uma coisa absurda. Mas e se ela começar, assim como a mídia faz, a manipular a nossa opinião, a manipular o nosso comportamento? Eu acho que, na realidade, isso já acontece de certa forma. A pergunta é... A gente sabe qual é o objetivo dela? Porque se você pega uma mídia, você pegou uma mídia de TV, essa mídia ela é tendenciosa a isso ou tendenciosa àquilo. Ela tem um objetivo. Seres humanos estão ali querendo manipular o seu comportamento, o seu pensamento para determinada finalidade, seja ela qual for. Mas qual é a finalidade da IA manipular a gente? E é uma manipulação sutil. Ela vai manipular o que você consome, assim como o algoritmo do Facebook, ele manipula o que é que você vê e etc. Beleza. Só que o que o Facebook atualmente manipula são coisas criadas por humanos, são coisas reais. Pode ser mentira, pode ser fake, mas foi o humano que fez aquilo. Só que a partir do momento que essa manipulação está vindo de uma inteligência artificial, onde é que vai chegar, num futuro próximo, o nosso comportamento? Então, isso é uma coisa que me preocupa. Quanto à questão da ética, existe, inclusive, por exemplo, quando eu trabalho com advogado, tem muitas questões onde a OAB tem pontos importantes de debate. Só que os próprios tribunais superiores estão utilizando inteligência artificial com força, meu amigo. Sim, você viu que esses dias um juiz esqueceu de tirar da... Eu não falei isso na minha aula, eu dei aula aqui na PUC. Teve o... Aí sério? foi. Esqueceu de tirar a dica, o GPT não dá uma dica E era no um final? caso de estupro, pô. E o cara esqueceu, na decisão dele, esqueceu o prompt. Esqueceu o prompt lá. Não, mas aí... Meu amigo, quando eu falei isso na minha aula, amigo, teve ministro do TST que olhou pra mim assim, baixou a cabeça. Aí, Mas, eu acho que o ministro olhou pra mim e disse, eu não acredito que esse cara tá falando isso aqui, não. Corajoso. Eu disse, tá na mídia. Eu disse, ministro, tá na mídia, eu não tô inventando não, tá? Eu não tô inventando, não. Não que seja, porque, novamente, se é para melhorar a eficiência, ok, né? Porque você amplia, às vezes, é muito difícil, foi o que a gente discutiu no podcast aqui, em relação às decisões dos médicos, por exemplo, né? O que ela comentou, a Laura? Que tem hospital que usa já a inteligência artificial para auxiliar o médico no diagnóstico. Só que qual que é a questão ética que entra? Será que aquele hospital não vai manipular essa IA para te dar um diagnóstico que seja favorável para o custo do hospital no final?
Você entende? Aí a gente faz a Isso mesma muito pergunta. Será que o Exato. médico também não é manipulado a indicar tal coisa, ou Pois tal é. coisa, ou aquele medicamento, ou aquele, né? Pois é. A contrapartida, por exemplo, a gente tem um amigo que é o Marcon, que foi um dos primeiros convidados Sim. nossos, que foi fantástico. Segundo No episódio. segundo episódio. Ele fala, cara, quando eu vou dar um diagnóstico, o paciente chega para mim com uma resposta de IA pro diagnóstico dele, eu fico feliz. Porque, na realidade, aquela IA tá validando a minha opinião quando tá certa. Uhum. E isso torna ele mais seguro, na realidade, na informação que ele tá passando. Porque o cara se sente mais confortável. Ó, o médico tá... E ele fala, cara, a IA é um recurso riquíssimo, desde que você tenha, né, discernimento do que é o ideal, né? Daquilo que é correto, né? Aí vem um ponto, por exemplo, vamos lá, para vocês entenderem, e essa é uma frase, aí eu quero aqui tirar o chapéu para o Thiago Nigro. Ele falou uma coisa que ele trouxe para mim uma reflexão muito legal, cara. Ele disse que a gente também vai ter uma mudança. A IA ela vai mudar muitos ramos da sociedade. Por exemplo, a nossa percepção de dinheiro vai mudar completamente. Sim. Eu vou dizer como. Se uma pessoa hoje ela precisa do melhor neurocirurgião do Brasil, o cara que está lá no Hospital das Clínicas, no Albert Einstein, o cara é o, sabe, o cara que é o top. Para você ter acesso a um cara desse, Nossa. você tem que ter muita grana, meu irmão. Uhum. Ou indicação, ou seja, um cara que é praticamente inacessível para quase maioria. 100% das pessoas. Se a gente for Sim. botar 220 milhões de pessoas, esse cara atende 30, 40. Acabou. Sim. Beleza. Imagine só se você tiver um robô na sua casa que vai ter absolutamente todo o conhecimento dos melhores cirurgiões do mundo. Uhum. Tudo vai estar na cabeça daquele robô. Ele vai saber tudo o que esse neurocirurgião sabe. Ele vai saber tudo o que um advogado da melhor qualidade sabe. Ele vai ter o vademecum todinho na cabeça dele. Isso vai começar a democratizar aquilo que hoje não é democrático. Uhum. Pessoas normais vão ter acesso às melhores tecnologias, os melhores serviços por causa da IA. Então, se esse médico, que o valor que ele tem é em relação ao conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, que valor ele vai ter se toda inteligência artificial vai ter o mesmo conhecimento que ele? Uhum. Se toda pessoa vai poder se consultar com o melhor neurocirurgião, com o melhor cardiologista. Então, a percepção que a gente tem também sobre o que é dinheiro, sobre o valor do dinheiro, também vai mudar. Sim. E aí é inevitável. Por mais que conselhos, que a gente venha com questões éticas, que venha, sei lá, entidade, seja ela OAB, seja ela o CRM, seja o que for, de uma estrutura protecionista, é inegável a gente tentar mudar aquilo que traz resultado. Uhum. Na hora que a inteligência artificial, na hora que um robô lá, de um Elon Musk, por exemplo, conseguir diagnosticar um câncer com 10 anos de antecedência, não tem médico no mundo, não vai ter paciente no mundo que é comportamento, Sim, sim. que queira se consultar com um humano, uma vez que aquela IA, que aquele robô consegue ser infinitamente mais assertivo. Atende. Então, É verdade. é assim, o que é que eu poderia aconselhar? Se adapte. Sim. E aí, eu quero, indo pro final, né? O seguinte. Você acredita que... Eu acho que vai parecer óbvio, na realidade, entendeu? Que a IA, nos próximos 5 anos, o que você acha que quase ninguém está fazendo para entender esse universo, né? Do óbvio da IA nos próximos 5 anos? Cara, essa é uma excelente pergunta. A grande questão do óbvio é que ele não vai conseguir atingir a massa como a maioria das informações privilegiadas que tem no mundo atinge. Se a gente pega, por exemplo, algumas fábricas da Xiaomi, a gente chama ela de fábrica escura. Não tem um ser humano lá dentro. Sério? Sério. Pode olhar, você bota fábrica escura na China. Não tem um único ser humano. Os caras conseguem produzir um telefone por minuto. Caramba! Sem um ser humano lá dentro. Fábrica de carro, que não tem ninguém lá dentro. Nada é escuro porque não precisa de luz. Eles montam um carro sem uma luzinha lá dentro. Então, esse ponto é um ponto interessante para que a gente possa, para que as pessoas possam buscar mais conhecimento. E uma coisa que eu falei muito interessante é que, até na minha área mesmo de programação, esse conhecimento ele tem que vir da vontade de cada um. Agora, mais do que nunca, todos nós, seres humanos, temos que ter proatividade, senão a gente está ferrado.
Porque não vai ter tempo para o MEC mudar a cadeira de uma... Imagina para o MEC mudar o curso todinho de programação. Ciência da computação, análise de desenvolvimento de sistemas, vai mudar a grade. Meu amigo, isso é um parto, pô. Tem que ir para o MEC, tem que ter aprovação de não sei quem, beleza. Só que hoje, raramente um programador senta para fazer um hardcoding. O cara vai pedir aí, ela entrega pronto. Eu faço isso todo dia. Eu nunca fui muito bom em digitar código, não sei o quê, mas eu sou excelente em estrutura de algoritmo. Eu sei o que pedir, engenharia de software. Eu sou muito bom como engenheiro de software. Então eu vou lá e peço. Ele me entrega o código pronto, eu testo, funcionou. Então, o grande ponto é que todas as profissões elas vão começar a convergir para a área de tecnologia. O dentista, ele vai ser altamente tecnológico. O médico, altamente tecnológico. O advogado, altamente tecnológico. Então, se essas pessoas tiverem dificuldade com tecnologia, elas vão ficar para trás. Então, o ponto que eu posso ver nos próximos 5 anos é que a sociedade vai mudar drasticamente. Cara, a gente vai começar a ver carro andando sem motorista, velho. Já vê. A gente já vê. Cada vez muito mais, pô. Muito mais. Você vai chegar num restaurante, quem vai te servir o teu drink... É o óbvio. Entende? Isso vai vir com uma força muito grande. Na realidade, já tem um restaurante em Nova York que eles abriram, né? Aliás, que tá... É mesmo? Com robô? É, Aqui eu vi em Alphaville, alguém postou esses dias também. Não, tem uma história de que os caras... Que o Musk tá abrindo em Nova York um restaurante, acho que nos próximos meses, ou já abriu, não sei, que os atendentes são todos óptimos. O cara parou de fabricar carro, meu irmão. Parou. O cara tá fechando fábrica de carro e no lugar de fabricar carro, o cara tá fabricando robô. Robôs e robôs e robôs. A China está investindo muito nisso. Entende? Então, o que é que a gente tem que fazer? Cara, começa a se adequar. Você está fazendo algum curso? Faça cursos como o curso do Leandro. Faça cursos onde existe altíssima tecnologia. Quer fazer um curso de pós? Faz com cara. Porque, meu amigo, o que tem de tecnologia de ponta está dentro desse curso. Quando a gente for fazer qualquer tipo de escolha na nossa vida... Tente escolher aquilo que traga mais tecnologia embarcada. Sim. Vai comprar um carro? Carro mais tecnológico. Celular mais tecnológico. Vai fazer uma pós-graduação? A pós mais tecnológica. Ponto. E aí você já começa e a minha esposa também é cliente de vocês, tá? Sim. E eu cheguei lá, eu disse, cara, meu amigo, que... Ela foi fazer um implante e o dente saiu na hora, meu amigo. Ela fazendo lá, bichinho, quanto pessoa que não... Nosso Play Center, o Sérgio é bem fera nessa parte do Play Center. O nosso é lá em Recife, né, cara? Você tem ideia? A gente tem lá, cara, são 3 impressoras rodando o tempo todo. São 2 scanners o tempo todo. Mas você sabe o que eu vejo? Não sei se o Leandro tem essa percepção. Muita gente não valoriza isso ainda. Não entende. Que é o que a ideia de te trazer justamente para as pessoas entenderem, abrir a cabeça nesse sentido. Porque muita gente está no analógico e fica preso ali, entendeu? Fala, não adianta você aprender isso mais, porque a hora que você se formar já não vai mais ser isso. Agora daqui que o Mac mude. A minha palestra em 2015 era falando de uma reconstrução com material que a gente tinha que elaborar na mão para poder colocar. 2015, estamos falando de 11 anos atrás. A minha palestra agora no principal congresso do mundo, que vai ser em setembro, né? Já é falando do fluxo digital assessorando essa mesma reconstrução. A gente já está falando de como a gente coloca isso. Cara, é incrível. O doutor Sérgio lá, ele passou o scanner, fez o scanner, já saiu lá. Quando pessoa que não estava o dente imprimindo, quando pessoa que não pegou uma chavinha lá, fez... Eu disse, meu amigo, ia trocar um pneu, Trocar um pneu. Cara, que massa. Eu fiquei pasmo com o nível de tecnologia embarcada dentro do processo. E é isso que as pessoas que estão se formando, você que é dentista, cara... Entra na era tecnológica, meu amigo. Muita coisa que você aprendeu na faculdade não funciona mais e cabe a você ter a escolha, assim como eu tive as minhas escolhas no passado, que eu escolhi estar onde eu estou. Foram escolhas e muitas delas não foram fáceis. Não. Escolha tudo aquilo que envolver tecnologia, velho. Não tem pra onde correr. É IA, é novos equipamentos, tem que estar na ponta, senão você vai ficar para trás e vai ficar para trás com muita força. Eu queria que você falasse um pouco agora, Gabriel, do teu produto, da IA.
Yali. Yali. Que é uma inteligência artificial. Eu até tive uma reunião, porque a gente está implantando. Legal. Foi ontem a reunião com o Sérgio, com o Marcos, sócio do Leandro. E está em período de implantação. E eu achei, na reunião, já me deu um negócio assim, porque eu achei muito organizado, né? O passo a passo, a parte de testes, a parte de implementação, né? De substituição mesmo. E como é que ela funciona? É só para o primeiro atendimento? Ela consegue fazer um acompanhamento depois? Nada. Na verdade, é excelente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela pergunta de falar da Yali. A Liga Digital, na verdade, que é o nome da empresa que desenvolveu a Yali, Liga Digital significa Lisandra Gabriel. É um acrônimo. Né? Yali significa IA da Liga. Yali. Então, Yali. Ela é uma IA voltada para a área de atendimento. Né? A gente consegue atender vários nichos. Ela nasceu voltada para o atendimento clínico. Né, o atendimento de médicos, dentistas e etc. Tá? E aí, o que é que ela consegue fazer? Até no projeto que a gente fechou. Ela vai conseguir, desde atender um cliente, que é o cliente veio do tráfego pago, enfim, chamou no WhatsApp, ela vai atender. Ela faz a triagem, ela está atrelada a um CRM, que ela mesma controla, tá? Ela vai mover o card, ela vai criar o card, coisas assim, são básicas, mas... Eu acredito que na faculdade de odontologia ninguém fala de CRM. Não. O que é um CRM? O dentista está formado, o cara não sabe nem como é que vai controlar os próprios pacientes. Então, CRM, para você que ainda não sabe, é um sistema que você vai controlar todos os seus pacientes. Quem veio, quem não veio, Sim. quem fez tal orçamento, quem fez aquele, esse aqui está pensando, esse aqui fechou. Só que o CRM tem um grande problema. Todo CRM tem um problema crônico. Do mais barato ao mais caro. E esse problema chama-se ser humano. Que não alimenta. Porque é um saco. Ligou para o cliente, bota no CRM. O cliente fez uma proposta, bota no CRM. Isso leva 2 trabalhos, um para ligar para o cliente e outro para alimentar o sistema. No nosso caso, a nossa IA alimenta o sistema sozinha. Ela está conversando com o cliente e quando ela faz um agendamento, ela joga dentro do CRM. Sim. Quando o cliente confirmou, ela move para confirmado. Quando ele desmarcou, ela move para desmarcado. Então, ela faz toda essa estrutura. E aí, quando ela faz um agendamento, ela cria um fluxo de acompanhamento do agendamento. Um dia antes, ela entra para confirmar. E aí o paciente diz, não vou poder ir, não. Ela desmarca sozinha, libera a agenda do dentista para poder marcar outro. Então, todo esse fluxo ela faz. Só que ela faz mais. Em um projeto específico, como o projeto de vocês, existe a necessidade de a gente prospectar dentistas. E aí a gente consegue pegar uma lista de clientes antigos, de pessoas, de dentistas, enfim. A gente joga para ela e ela sozinha entra em contato com esses dentistas Que ofertando legal. o curso de vocês. E aí ela vai argumentar, ela vai explicar do curso, ela vai passar da grade. Daí, minha amiga, ela não vai errar uma vírgula. Sim. Porque ela vai ter todo o conhecimento dentro da cabeça Que dela. sensacional. Eu perdi Né? uma reunião. Você está falando de rapidez um dia antes da implementação, porque ele comentou comigo, mas obviamente que ele não me explicou nada. Né? E aí eu fiz uma reunião com a menina do acadêmico, e passando tudo que você está falando para elas fazerem de forma manual. Olha aí. E agora, mas ótimo, elas vão entender melhor ainda. Mas é interessante que né? elas saibam o processo, até porque elas vão me ajudar a alimentar o banco de dados da IA. Sim, esse é um ponto. E a gente desenvolveu uma estrutura muito legal da nossa IA. Eu não sei se é uma exclusividade, eu não sei. Até um tempo atrás era, né? Mas eu não posso ser tão prepotente no meio de tantas pessoas hoje trabalhando com IA e dizer que eu sou único. Mas é uma coisa que eu ainda não encontrei uma outra empresa que tenha isso. Certamente nos comentários vai surgir, tal empresa faz. Que bom. A ideia é justamente essa para que todos possam entregar algo de qualidade. Mas um grande ponto desafiante na IA é a bendita alucinação. Ela inventa coisa, faz parte. A nossa tem uma taxa baixíssima, de 0,1% de alucinação. É muito baixo. Por quê? Porque a gente criou uma estrutura da IA semelhante ao processo humano. Como é que a maioria das empresas que trabalham com IA funciona? Quando um cliente faz uma pergunta para a IA que a IA não sabe responder, normalmente ela tem 3 opções. Ou ela alucina e fala o que não devia, ou o cara vai lá, trava ela no prompt e ela diz que não sabe, ou o que a maioria das empresas fazem é transfere para o humano. Então ela pega o atendimento e transfere para a sua secretária humana. Tá. A gente fez a 4ª opção, que é o processo natural. Se eu entrar em contato hoje com a sua secretária da sua clínica e eu fizer uma pergunta para ela que ela não sabe responder, o que é que ela faz? Me pergunta. Pronto.
Na nossa IA, a gente fez a mesma triangulação. Dentro do sistema, a gente cadastra o telefone do supervisor dela. Todas as vezes que uma pessoa faz uma pergunta para ela que ela não sabe, ela te pergunta. O cliente Gabriel está perguntando isso. O que é que eu devo responder? Pelo WhatsApp. Sim. Aí você responde ela aprende e devolve para o cliente. Que legal! Só que nesse entretempo, ela diz ao cliente, Gabriel, eu acabei de perguntar essa informação à minha supervisora, assim que ela me responder, eu te devolvo. Mas vamos continuar com o seu agendamento? E aí ela vai embora. Não alucinou, não disse que não sabe, não transferiu para o humano e fez o processo correto. Ela foi proativa. Ela foi proativa. Que legal. Então, esse é um processo legal que a gente tem, que a gente chama de triangulação de conhecimento, para que você, conversando com ela, batendo papo, você vai treinando, fazendo com que ela fique cada vez mais inteligente. Sensacional. Eu perdi a conta de quantos pacientes eu perdi por conta de atendimento final de semana. E eu tinha uma época que eu fazia até o atendimento dos pacientes do curso do Leandro, quando estava no início, e eu surtava, né? Porque você não dá conta, você paciente, né? E o follow-up? Terrível, porque imagina, terrível. Na prática, difícil. Certamente você passa para os alunos, você tem que fazer uma cadência de falar, mas é lindo. O cara atendeu 50 pessoas hoje no WhatsApp, porque não conseguiu. Aí quando é amanhã vem mais 50, só que tem uns 50 de ontem para poder falar. Já se tornou 100. Começa a virar uma bola de neve, amigo, que não tem ser humano no mundo que consiga fazer um processo de follow-up. E assim, tem empresas hoje, tem clínicas que parece que vive no Jurassic Park, velho. Cara, não tem nem atendimento de WhatsApp. O atendimento de WhatsApp demora lá no Nordeste, meu amigo, é bronca. Você tenta marcar com uma clínica renomada, você liga pros caras. A minha esposa tinha que fazer um exame. Ela passou, juro a você, meu irmão, ela passou 45 minutos no telefone. E não conseguiu marcar. É impressionante. Quanto se deixa na mesa? Agora, um ponto interessante é que esse dinheiro que você perde é invisível. Porque o cliente que entra em contato contigo e reclama, você faz, opa, tá acontecendo alguma coisa de errado. Vamos lá ajustar. Cliente bom é o que reclama. Isso. Eu sempre falo isso. Eu falo, ótimo que a pessoa reclamou, porque significa que ela está te dando uma oportunidade de melhorar. Exatamente. Só que aquele que simplesmente desliga, vai terrível, embora. você não tem como saber. Esse é um dinheiro perdido que não volta. Acabou, cara. Não volta. E você não sabe quanto você está perdendo. Ou seja, é imensurável. Quando eu faço um projeto para uma clínica, um dentista, aí o cara olha pro valor. Pô, meu irmão, é caro. Eu disse, meu amigo, caro é você perder paciente que você nem sabe que está perdendo. Eu tenho uma frase para isso. Se você acha que tá caro fazer o certo, é que você não tem noção do quanto é caro fazer o errado. Quanto custa fazer o errado. Gostei. Peguei. Já vou agora colocar no meu hall de respostas. Vou cobrar royalties. Fica tranquilo. É isso. Cara, olha, foi um dos bate-papos mais interessantes que a gente teve até hoje. Foi legal. Sério, velho? Muito bacana. Porque, Muito bom. assim, Muito bom. é um boom. É um tapa na cara. Sim, um tapa na cara, entendeu? Porque assim, você vê que hoje com pouco você consegue fazer muito na realidade. O cara que está começando, se o cara entender isso que você colocou aqui na mesa, essa pauta que está aqui na mesa, ele sozinho ele consegue criar um mundo de oportunidades maravilhosas. E o cara que está começando agora, que tem essa nova geração que tem acesso a isso, diferente de nós, que tivemos que camelar literalmente... Na verdade, a gente tá indo, né? Tá trocando a asa do avião com ele... Com ele voando. Mas, cara, era não é nem a roda do carro, é a asa do avião. Era outra época. Sim. Era outra época. A gente, quando começou o consultório, a Karen ligando pra galera fazendo isso. E a gente tem dificuldade também. Mentalmente, a gente tem uma... Porque tem aquele apego, aquela coisa de você mudar. Mas imagina você sair da faculdade com todas essas ferramentas que tem hoje. Cara, é impressionante. A possibilidade de sucesso o cara é parece maior. Grande sendo apenas um. Exatamente. Sendo apenas um. Gabriel, então, assim, deixa seus contatos. Como é que a gente te encontra, Isso. né? Show. Instagram. No Instagram, o meu pessoal, né? Que aí você vai ter mais um conteúdo voltado para palestras, mais o Gabriel na área de professor e conhecimento, é o Gabriel O. Galvão. Tudo junto. Gabriel O. Galvão. E o da empresa, você acha pelo iali.io. iali, simples, sem firula, iali.io. Daí você vai conseguir encontrar os contatos da gente, pode mandar um direct, pode trazer a sua dúvida, a gente marca uma reunião talvez comigo, não sei se eu consigo tanto, mas um closer meu para você entender melhor como é que a gente pode te ajudar nesse processo, porque você foi muito feliz, né? Muito. Cara, hoje, a pessoa que entende tecnologia,
que entende dessas facilidades, o cara consegue montar um business plan, o cara não sabe nem o que é, ele monta, pô, do consultório dele, ele monta identidade visual, ele monta um monte de coisa. Ah, Gabriel, o melhor dos mundos? Não. Claro que se você pega uma pessoa que tem um know-how de 10, 15 anos, vai fazer melhor do que você com a IA. Beleza, mas o feito é melhor que o perfeito. É verdade. Vai lá e faz, meu irmão. O Mário Sérgio Cortella diz que capricho é você fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem, até que você tenha recursos melhores para fazer melhor ainda. Isso. Acabou. Primeiro tu faz. É até a ordem da bandeira, né? Ordem e progresso. Não é assim não, meu amigo. Primeiro o progresso, depois a ordem. Vai embora. Depois que o negócio estiver grande, você modifica, você melhora. Mas com essas ferramentas, se o cara tiver a mentalidade, que aqui é que vai estar o resultado, meu irmão. O cara sai da faculdade com a mente fechada, do que ele aprendeu lá dentro, ele tá ferrado. Tá. Mas se ele abrir a mente, ele vai conseguir ter resultado que ele nunca imaginou. Muito Essa bem. palestra tem que dar também. Essa De faz parte. mindset. Não, essa faz parte. Coaching. Adoro. Né? Fiz curso de coach, PNL. Se for pra gente legal. conversar de programação neurolinguística aqui, a gente vai embora. Olha. Eu disse, ó, pode botar mais 3 horas de podcast aqui que a gente tem assunto. Muito bom. Vamos, mas, ó, convidar de novo, né? Quando puder. Tá super convidado para voltar. Já Se aceitei. estiver em São Paulo, Já volta aceitei. pra cá. Eu não quero nem saber quando nem como, mas vai ser a uma parte honra. 2. Eu adorei. Legal. Eu posso estar dando meu feedback que esse foi um dos podcasts, talvez o podcast mais legal que eu já fiz até hoje. que Então, eu legal, quero agradecer de coração a oportunidade, Pô, cara. A gente que A gente agradece. que agradece. Sério. Aceitar de bate-pronto assim, menos de 1 minuto de conversa foi pancada. Não, mas pode me convidar. Com você, meu amigo, se você pular da ponta, eu pulo atrás, porque tem coisa boa. Ele é bom. Olha só, muito bom. Obrigado pelo carinho. Cara, esse é o Voz e Visão. Eu fazia tempo que eu tava afastado, né? Eu tô O Leandro tava de férias, né? Férias. Agora Ela tava de tá quase férias. pondo uma IA pra trabalhar no lugar Tava dele. de férias, olha, só quem sabe que... Ó, tava de férias, mulher. Tava de férias. Brincadeira. Ninguém viu que tá de domingo a domingo, né? Ô. bicho? Não, você viu o horário que a gente tava trabalhando. Ih, cara. 11 horas da noite trabalhando. Mas é isso mesmo. Esse é o nosso podcast, o Voz e Visão, né? Onde a gente aborda e traz convidados maravilhosos como o Gabriel. Karen, fecha a conta. Esse é o Pod Voz e Visão. Curta, compartilhe, encaminhe para um colega que você acha que também vai se beneficiar dos conteúdos que você acabou de aprender aqui. E não esquece de deixar os seus comentários. Um beijo e até o próximo episódio. Até lá.